Olá, amigos, graças a Deus, que Deus possa abençoar a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para levar até o seu coração a palavra de Deus que muda tudo, que nos fortalece e que nos ajuda em todos os momentos da nossa vida, nos momentos difíceis, de dor, de luta, nos momentos alegres e felizes também. Aqui nós encontramos mensagens para todos os momentos da nossa vida. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse ali o sininho, para que você seja informado das novas postagens que aqui colocamos, tá? Ajude a manter este canal, isso é muito importante, tá? Faça parte. Se você gostou desta mensagem, clica aí, dá um joinha, isso é muito importante para o nosso canal, tá bom? E hoje nós vamos falar a respeito de algo que tem afligido a maioria das pessoas, a ansiedade. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que Jesus ele fala. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Você veja que são as preocupações mais básicas do ser humano. O que eu vou comer, beber, me vestir. Ô, bispo, mas nós não devemos nos preocupar com estas coisas? Bom, Jesus é que está dizendo aqui, que nós não devemos andar ansiosos por estas coisas. Bom, isso aí quem está falando é Ele. Então, se Ele está falando, há uma razão de ser nas suas colocações. Porque as pessoas, de fato, vivem ansiosas por estas coisas. Tem gente que nem dorme. E isso muda alguma coisa? Isso ajuda em alguma coisa? A ansiedade tem sido aí a doença do século, né? A doença do homem moderno. Aí ele diz mais, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele não quer dizer que as vestes não são importantes, mas se nós observarmos qual das duas são mais importantes, o corpo ou as vestes? As vestes foram feitas para o corpo, mas o corpo não foi feito para as vestes, não é verdade? Tanto que você vai numa loja, por exemplo, existe uma série de numerações, onde você vai procurar o seu número, aquele número que se encaixa com você. Não é você se encaixando com o número que a loja tem. Não, é o contrário. Tanto que se você chega numa loja e não tem, por exemplo, o número da sua calça, da sua camisa, você não vai comprar. Você vai numa outra loja. Então, não é eu me adaptando à loja, mas a loja se adaptando a mim. Você quer ver outro exemplo interessante? Tem uma promoção, né? Sapato. Aí você chega lá, seu número é 40. Aí eu sugiro, um sapato que custaria R$ 1.500, está saindo por 200. Você fala, meu Deus, que maravilha, sapato de marca. Qual o número que tem? Só tem do 45, 44, 43. Você fala, peraí, não, mas eu calço 40. Eu falo, não, na promoção nós só temos esses números aqui. É por isso que está na promoção, né? Aí você vai comprar um 43 se você calça um 40? Você vai sair lá que nem um pé maior, um sapato maior do que o seu pé. Você vai lamentar, vai achar ruim, mas não vai levar. Por quê? É o pé que é mais importante que o sapato. É isso que Jesus está ensinando aqui, Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele está nos ensinando o que é prioridade e o que é mais importante. Aí ele dá um exemplo. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aí ele dá um exemplo para facilitar o entendimento com relação às aves dos céus, que Deus cuida delas e não deixa faltar nada para elas. E deixando claro que nós somos mais importantes do que as aves. Ou seja, se Ele cuida das aves, quanto mais não cuidará de nós também? Mas a questão é que o ser humano,
muitas vezes na sua mesquinharia, na falta de fé, na falta de comunhão com Deus, não consegue viver na dependência de Deus ou acreditar que Deus suprirá as suas necessidades. E aí se aventuram sozinhos pelo mundo e sofrem, padecem, gemem, se decepcionam. Às vezes se trabalha uma vida inteira para se conquistar alguma coisa que você perde em questão de dias, ou meses, ou semanas. Vem uma crise, acontece uma catástrofe, alguma coisa, ela perde o trabalho de uma vida inteira. Porque ela está sozinha, ela está se aventurando. Eu digo para você, sem Jesus, você está entrando numa aventura. E essa aventura não vai terminar bem. Com Ele é garantia de sucesso. Sucesso total. Aí ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, côvado é uma medida, né? É uma medida de distância. Você não consegue aumentar os seus dias de vida, ainda que seja um côvado, que é isso aqui, É uma medida bem pequena, né? 45 centímetros, depende do braço da pessoa, 40, 50 talvez. Quer dizer, você não consegue aumentar uma coisa insignificante ao curso da sua vida, por mais ansioso que você esteja. Isso nos faz pensar nas nossas limitações. Há quem diga, temos que aceitar as limitações. Eu já diria o seguinte, você tem que entender que Deus é ilimitado. O ser humano, ele tem os limites estabelecidos pelo próprio Deus, de tempo, de força, de velocidade. Mas entenda, você tem limites? Sim, mas Deus não os tem. Mas Ele pode aumentar o seu limite. Eu já vi isso, já presenciei isso. Nesses muitos anos de evangelho, pregando a palavra, eu já vi pessoas que eram para ter morrido e continuaram vivas muitos anos ainda. Pessoas que iam fracassar, era certo o fracasso, e obtiveram uma vitória estrondosa. Quer dizer, ela estava no limite, ela não poderia passar daquilo, mas Deus fez com que esse limite fosse ampliado. Com Ele é sempre melhor. Sem Ele, nem no limite a pessoa chega. Imagine, por exemplo, um carro que o limite de velocidade daquele carro seja 150 km por hora. Mas se o carro está com problema no carburador, ou na injeção eletrônica, né? Ele está com as velas sujas, o que vai acontecer? Combustível adulterado, esse carro não vai chegar no limite dele nunca. Aí está lá 60, 70, já vai engasgando, quer dizer, o limite na verdade é 150. Mas ele está na metade do caminho, por quê? Por problemas mecânicos. O ser humano, por falta de uma comunhão com Deus, ou seja, problemas espirituais, ele tem tido o seu limite, sabe? Tem sido reduzido, na verdade. Era para fazer mais e se faz tão pouco. Era para conquistar muito e não tem conquistado praticamente nada. Você não está chegando nem perto do limite que Deus estabeleceu para você, devido à falta da comunhão com Deus. E aqueles que têm comunhão com Deus não só chegam ao limite, como ultrapassam esse limite, porque Deus o permite. Aí ele continua dizendo, no 28 agora, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão foi o homem mais rico que já existiu, o que mais posses teve, se vestia com vestes finíssimas de linho, tecidos de seda, tudo que na época era o melhor que existia. E, no entanto, a grandeza de Salomão é comparada a uma erva, uma flor. Ele fala que nem Salomão se vestiu como ela.
Aí ele diz no 30, olha que coisa extraordinária. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Ou seja, essa erva que tem uma duração muito curta, ela é vestida desta forma por Deus. Quanto mais eu e você, feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para que você pensasse um pouquinho. Peraí, se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, que planos Deus tem para mim? O que Ele quer realizar na minha vida? Ele quer me ver fracassar? Não. Ele quer me ver chorando? Não. Humilhado? Também não. Passando necessidades? De forma alguma. Então, que planos Ele tem para mim? A ansiedade não vai mudar nada na sua vida. Querer, eu quero muito uma coisa, eu desejo muito uma coisa, isso não significa necessariamente que você vai ter. Tem gente que deseja e morre desejando. Eu sempre falo, com Jesus é muito mais fácil. Com Jesus é muito melhor, não se erra o caminho, não se perde tempo, o trabalho tem a sua paga e o seu resultado. Eu queria chamar a sua atenção para isso, para que você entenda que com Ele e nele você vai conquistar tudo o que você desejar. Aí ele diz, no 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, os incrédulos, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, ele não quer dizer que você não precisa comer, nem beber ou se vestir. Não. Ele só quer que você entenda o que é importante. Porque você trabalhar e lutar e, usar toda a sua energia para ter estas coisas, focando nestas coisas, isso aí não vai fazer de você uma pessoa feliz. Isso vai ser muito ruim para você. Tem gente que vive para isso e nunca tem nada. E aqueles que chegam a alcançar não desfrutam, não conseguem desfrutar do resultado do seu trabalho, porque faltou Deus. Mas Ele sabe que você precisa delas. Ou seja, Ele quer que você as tenha. Mas de que forma? Aí vemos aqui no 33 a resposta. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então ele está dizendo, vou começar de trás para frente, que estas coisas serão acrescentadas a você. E se eles as acrescenta, é porque elas têm o seu valor, mas não são as mais importantes. Aí ele coloca, buscar em primeiro lugar o quê? Aqui, o seu reino e a sua justiça, o reino de Deus e a justiça de Deus. Se você colocar as coisas de Deus em primeiro plano na sua vida, todas as demais serão acrescentadas para você. Elas não vão te faltar. E você vai ter as duas. Você vai ter a presença de Deus, que é o mais importante, a salvação, que é primordial, e as demais coisas sendo acrescentadas. Porque Deus criou uma variedade de frutas, de alimentos, disso e daquilo. Por quê? Para o nosso deleite, para você desfrutar. Esse é o caráter dele. Ele quer ver você bem, feliz, contente, farto e abençoado. Mas ele quer que você entenda que isso tudo é consequência de uma vida com ele. Ele criou todas estas coisas para você ser feliz ao lado dele. Então significa dizer que ainda que você conquiste tudo que o mundo tem, sem ele, você não vai ser feliz. Vai sempre faltar alguma coisa, e você vai lutar por aquela coisa, e aí quando você conquistar vai faltar mais, e você nunca estará satisfeito. Imagina uma pessoa que senta numa mesa, com fome, come, e continua com fome. Mais outro prato, sobremesa, isso, aquilo, e continua com fome.
Ô bispo, seria uma frustração muito grande. Pois é, assim a humanidade tem vivido, frustrada por conta da ansiedade, longe de Deus, longe do Criador. Aí ele conclui dizendo no 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Todos os dias enfrentamos lutas, dificuldades. Vamos nos ater a enfrentar os problemas de hoje, e os que virão amanhã, Deus cuidará. Daí não há necessidade da ansiedade, porque como Ele vai cuidar? Do amanhã eu não preciso me preocupar. Ah, mas isso é muito difícil. Isso se chama fé. Certeza de coisas que se esperam, ou seja, certeza que o amanhã está nas mãos de Deus. Até porque, basta cada dia o seu mal. Você sabe que o amanhã depende do que eu faço hoje. E eu colho hoje o que eu plantei ontem. Então, se eu quero garantir o meu amanhã, eu tenho que cuidar do meu hoje. Foi isso que Jesus chamou a atenção. O hoje é mais importante do que o amanhã, porque o amanhã depende do hoje. Sem o hoje não existe o amanhã. E o que Ele quer hoje? Comunhão com você. Estar do seu lado. Te ajudar. Você imagina alguém olhando uma pessoa fazendo um determinado trabalho e fazendo errado, e você sabendo como fazer certo. Você não fica querendo, sabe? Ô fulano, não é melhor fazer assim? Você está vendo que ela está fazendo errado, você sabe como fazer certo, e ela lhe quebrando a cabeça, se machucando, dando errado. Assim muitas vezes Deus tem se sentido em relação a nós, vendo as coisas com a humanidade dando errado, e Ele tendo a resposta e a solução e a maneira correta de fazer. Só que as pessoas não permitem. Permita Deus te ajudar. Deixa Ele te dar uma mão. Deixa Ele te orientar. A opinião dele é importante, é fundamental, e a comunhão com Ele é que vai fazer você ser muito feliz e bem-sucedido, a despeito de tudo de ruim que acontece nesse mundo. Você pode ser feliz, sim. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe você. E até a próxima, com toda certeza, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus.